Entramos em contagem regressiva para o dia mais importante dessa semana, para a Super Sexta, que já falamos nessa última terça-feira, onde amanhã veremos dados importantíssimos do mercado de trabalho que podem mudar as probabilidades de corte de juros dentro dos próximos meses. Ganho médio por hora, taxa de desemprego e o payroll serão divulgados. Além disso, é válido a gente lembrar que teremos a grande decisão do julgamento da Suprema Corte às tarifas que foram implementadas por Donald Trump em 2025. Será que eles voltarão atrás dessas tarifas e banirão todas elas? Isso deve trazer impactos à economia e a gente vai discutir um pouquinho a respeito desse tema e outros assuntos logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como de costume em todos os meus vídeos, eu lembro a você logo no início de deixar as suas contribuições, o seu like, a sua inscrição e um comentário é muito válido, ajuda demais na propagação desse vídeo para mais e mais pessoas que ainda não conheçam o nosso conteúdo e queiram se manter informadas do mercado. Então você que curtiu o material aí nos próximos minutos, aproveita para deixar o seu feedback aqui embaixo, que é sempre muito legal. Bom, iniciando com vocês, sem mais delongas ao nosso vídeo, sempre pela parte macro inicialmente, a gente falava nessa última terça-feira sobre a importância dessa sexta, uma das primeiras sextas-feiras de fato do ano de 2026, para a continuidade aí de alta do mercado. Então, a gente acompanhou um início de ano favorável para o Bitcoin, chegando até 94 mil dólares, e nas últimas horas, Bitcoin vem corrigindo um pouquinho, vem se aproximando novamente do patamar de 90 mil dólares. Bom, essa sexta-feira pode ser determinante. Entramos oficialmente em contagem regressiva. Os dados econômicos que serão divulgados amanhã poderão influenciar diretamente na sua ação de preço, não só do Bitcoin, como também nos principais índices da Bolsa Norte-Americana, como por exemplo a SP500. Amanhã veremos o ganho médio por hora, o payroll e a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Esse terceiro, a taxa de desemprego, vem se mostrando muito fora dos padrões, muito fora do controle. Por exemplo, nos últimos 4 meses de 2025, nós vimos uma grande alta, né, desse índice, mostrando para a gente que algo saiu ali do controle e que mais pessoas estão ficando desempregadas no país norte-americano. Por exemplo, em dezembro do ano passado, um dado que foi divulgado referente a novembro chegou a 4,6 na taxa de desemprego, algo que não acontecia há mais de 4 anos, ou seja, desde lá dos períodos pandêmicos que a gente não acompanha uma taxa de desemprego tão alta. Então amanhã, esse dado sendo reportado novamente, dessa vez referente ao mês de dezembro, último mês de 2025, vai passar para a gente uma ideia bem interessante a que patamar anda o mercado de trabalho norte-americano. E como eu sempre lembro a vocês, se o mercado de trabalho se demonstrar enfraquecido, se demonstrar em um nível ruim, pode ser que o mercado cripto se beneficie disso. Afinal, se o mercado de trabalho se mostra deteriorado, isso dá margem para o Fed para trazer novas medidas de políticas monetárias. Eles acabam se enxergando pressionados para trazer novas medidas de afrouxamento à sua política monetária, ou seja, novos cortes de juros nos próximos meses. Apesar de que eu acredito que caso esses dados amanhã venham muito ruins, eu não acho que a gente vai ver um corte de juros ainda para esse mês de janeiro, já que foi sinalizado que uma pausa aconteceria no fim de 2025, ou seja, essa pausa deve acontecer agora. No entanto, caso a gente veja um mercado de trabalho muito fora dos padrões, pode ser que as probabilidades para o mês de março, data da próxima reunião do FOMC, aumentem bastante para um eventual corte de juros. É válido lembrar também que amanhã, sexta-feira, veremos uma grande decisão da Suprema Corte norte-americana em relação às tarifas que foram implementadas em 2025 pelo presidente americano Donald Trump. Então, desde abril, lá naquele famoso Liberation Day, um dos grandes temas que foi discutido no ano passado foi justamente essa questão tarifária, né? Aquela guerra entre China e Estados Unidos e diversos países, Estados Unidos e Japão, Estados Unidos e Canadá, México e até mesmo com o Brasil. Então, muito capital acabou sendo reunido proveniente dessas tarifas, mais de 190 bilhões de dólares para 2025, até o momento em 2026 mais de 50 bilhões de dólares e o mesmo se espera para esse ano de 2026 por completo. Então, se a Suprema Corte julgar que essas tarifas terão que ser revogadas, que elas são
ilegais, muito possivelmente a gente vai ver o mercado reagindo negativamente. Então, um ponto a ser estudado, né, e a ser observado amanhã é qual será o julgamento da Suprema Corte. Nesse momento, as probabilidades indicam que dificilmente nós teremos uma decisão favorável a favor das tarifas, ou seja, o cenário realmente pode ser um cenário ruim, onde eles venham a revogar esse direito do Donald Trump, basicamente excedendo, né, o seu poder durante 2025 para negociar essas tarifas sem antes tê-las aprovadas, né, pelo governo norte-americano. Então, esse vai ser um ponto muito importante que deve trazer uma volatilidade insana para essa sexta-feira. Finalizando com vocês essa parte macro, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, falou mais uma vez a respeito da economia, sobre o estágio da inflação atual, o mercado de trabalho e também, por mais uma vez, colocou aqui a importância de novos cortes de juros para a sua economia. Na visão dele, o único ingrediente que falta para uma economia um pouco mais forte é, de fato, mais cortes de juros. Como a gente falou na última terça-feira, as projeções que temos para esse ano é a seguinte: um corte de juros somente na visão do Fed para esse ano de 2026 e um em 2027. Já o mercado entende e especula em 2 cortes para esse ano. Vale lembrar que essas probabilidades de um corte ou 2 cortes tendem a oscilar bastante de acordo com o andar da economia. Então, o Fed geralmente ele aplica, né, uma grande política conhecida como o esperar para ver. Então, se a economia se mostrar descontrolada, isso é, deteriorada, mercado de trabalho dando a entender que precisa de um estímulo, eles possivelmente trarão esse estímulo antes da hora para que então a gente venha prosperar no principal país do mundo economicamente falando. Entrando com vocês agora dentro do mercado cripto, a gente falava no início dessa semana de um bom começo de 2026, foi o maior inflow já registrado nos ETFs de Bitcoin em spot desde outubro do ano passado. Pareciam que as coisas começavam a melhorar e aí logo no dia 6 e no dia 7 tivemos novamente uma queda. Então a terça e a quarta-feira não foram tão boas assim em termos de inflow para o institucional. Falando algo bem interessante, né, que Wall Street Broker, ou seja, uma empresa do Wall Street, Bernstein, falou que acredita que o ano de 2026 vai marcar uma tokenização e um super ciclo, mantendo o Bitcoin em $150 mil, com um preço estimado de $200 mil para 2027 na alta histórica aí do próximo ano. Então, basicamente, galera, eu separei para vocês para falar um pouquinho do porquê que eles acreditam que isso vai acontecer. Basicamente, uma tese que ela é suportada em base na tokenização de ativos, isso é, RWAs para dentro do mercado cripto, expansão das stablecoins, adoção institucional mais profunda e o Bitcoin cada vez mais sendo adotado como reserva institucional por diversas empresas. Então, na visão deles, o Bitcoin lidera como um ativo monetário, o Ethereum e outras blockchains capturam valor via tokenização e o próximo bull market tende a ser mais longo, institucional e estrutural. Particularmente, eu achei que esse bull market, por exemplo, já vem sendo bastante institucional e vem sendo bem mais longo do que os demais que acompanhamos aí em outros ciclos. Então a gente pode se ver sim uma continuação desse bull market acontecendo em 2026 e quem sabe esse patamar de 150 para 2026 e 200 para 2027 sendo alcançado com base nesses 4 pilares e no desenvolvimento desses pilares aqui nos próximos meses. E por fim, e não menos importante, no nosso vídeo de hoje eu separei um indicador para vocês chamado The Mayer Multiple, que é um indicador que basicamente, galera, ele analisa o valuation de longo prazo do Bitcoin. Uma fórmula que funciona da seguinte maneira: o Mayer Multiple é igual ao preço do Bitcoin dividido pela média móvel de 200 dias, a famosa MA de 200, né? Ou seja, o Bitcoin está caro ou barato em relação à sua tendência histórica de longo prazo. A gente pôde ver que recentemente, nesse indicador, o nível que estamos foi o mesmo alcançado no fundo do bear market de 2022. O que isso representa na prática? Isso é bullish ou isso é bearish? Bom, galera, isso é bullish, né? Se a gente viu o fundo do bear market de 2022 atingir o mesmo patamar que agora e depois vimos toda aquela crescente desde o fundo de 2022, é claro que se esse indicador indica o mesmo patamar que foi alcançado
lançado lá atrás, poderemos sim esperar um sinal de alta dentro dos próximos meses, dentro do cenário de longo prazo. Afinal, é um indicador de longo prazo e não curto ou curtíssimo prazo. Então, só para vocês entenderem, o que estamos basicamente observando nesse momento no indicador é o mesmo visto somente apenas em fundos de ciclo, ou seja, como eu falei, o MM está reagindo no nível mais baixo desde o fundo do bear market em 2022. Isso só aconteceu em finais de bear market ou no começo de ciclos de alta, nunca em topo. Pode ser que seja a primeira vez, mas isso nunca aconteceu. Então, por que o sentimento nesse momento do mercado ainda é negativo? Porque o sentimento ele sempre acontece de forma atrasada. Primeiro a gente vê nos indicadores, na blockchain, né, e por parte dos investidores institucionais, do smart money, comprando para que depois o sentimento de euforia chegue e a gente veja aí de fato o mercado comprando a ideia que é um momento bom para se investir. Então as pessoas geralmente só olham aqui o curto prazo, foi o que eu falei, é um indicador de longo prazo. Então derivativos distorcem o sentimento, o macro acaba virando uma certa desculpa, fundos sempre parecem bull traps e nesse momento do mercado, como eu já falei, o Mayer Multiple não está sozinho. Outros indicadores também estão alinhados com ele. Então, o Short Term Hold MVRV em zonas de capitulação, Pool Multiple mostrando zonas de acumulação, Realized Volatility mostrando para a gente uma região comprimida, ou seja, indicando que um grande movimento pode estar chegando. Isso tudo em conjunto é típico de uma expansão e não de um topo. Então, a gente pode sim estar prestes a ver, dentro de um cenário médio e longo prazo, uma grande pernada. E por que o mercado nesse momento ainda se encontra morto, né? Ou seja, a volatilidade no chão, como a gente sabe, o Bitcoin em dezembro praticamente não se mexeu, em janeiro começa a esboçar um pouco mais, a liquidez fraquíssima, o varejo de fora, a acumulação silenciosa em spot, como a gente pôde ver. A horas a gente tem acumulação, horas não temos, principalmente de institucional. Então, basicamente, isso é a grande calma antes da tempestade, né? Podemos dizer assim. Então, a conclusão que eu trago para vocês desse indicador, que pode ser algo muito bullish, visando novamente, lembrando, o longo prazo, é o seguinte: Mayer Multiple no fundo, mais o sentimento bearish apresentado nesse momento, é um padrão clássico de início de ciclo e possivelmente expansão do nosso mercado dentro dos próximos meses, dentro dos próximos anos. Então, dito isso, família, eu entendo que esse indicador possa indicar para a gente uma continuação de alta ainda em 2026, identificando principalmente como base os pilares macroeconômicos que a gente sempre discute aqui no canal. Então, para mim, é claro que a gente não está em momento de topo de mercado e sim, possivelmente, em momento de expansão, assim como esse e outros indicadores apresentam pra gente semana após semana. Eu vou ficando por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo e deixo o nosso próximo encontro marcado para esse domingo. Até lá!